Muito bem, ore comigo e vamos para a meditação da palavra de Deus hoje. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos conversar com o Pai. Te louvamos na beleza da Tua santidade, Senhor. Te agradecemos por quem o Senhor é. Um Deus soberano, mas também um Pai presente e amoroso. Obrigado pela oportunidade nessa manhã de poder conversar contigo, engrandecer Teu nome, ofertar, Senhor, a Ti com um coração grato, cheio de fé, e poder ouvir Tua palavra que nos orienta, exorta, mostra o caminho. Dê a mim, Pai, sabedoria, discernimento e sensibilidade para compartilhar aquilo que está no Teu coração. Desde ontem o Senhor já vem se movendo e falando de uma forma tão profunda e poderosa. Continue fazendo, Senhor, durante as celebrações do dia de hoje. Eu oro para que seja assim. Abençoe aqui os meus irmãos e os que online nos acompanham. Que a Tua presença manifesta, se faça de uma forma contundente ao lado deles. Eu oro assim em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Nesta série de mensagens, eu já passei por isso. Nos fundamentamos nas experiências de Jesus homem. Vocês sabem que, como Deus, Ele se esvaziou, tomou a forma humana, e quando fala se esvaziou, se refere aos seus atributos divinos. Mas Ele realizou milagres, bispo. Ele curou, Ele deu vista a cegos, pessoas que eram coxas, não andavam, começaram. Ele ressuscitou. Como assim se esvaziou? Tudo o que Jesus fez na terra, todos os milagres, Ele fez na dependência e no poder do Espírito Santo. Quando Ele ressuscita, Ele retoma seus atributos. Na teologia afirmamos, Jesus ele era só homem, Ele foi Deus. Como é que é isso? Na teologia afirmamos, Ele era 100% homem, Ele era 100% Deus. Apesar de se esvaziar de seus atributos, tomando forma humana, não deixou de ser Deus. Por isso Jesus não poderia nascer de um relacionamento comum entre homem e mulher, porque desde que o ser humano pecou, tudo já vem na desordem. Lembra Davi? Em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos com uma natureza corrompida. Há uma inocência de consciência, mas uma natureza que herdamos dos nossos pais. E Jesus não poderia nascer do relacionamento nem de Maria, nem do José. E por isso o Espírito Santo concebe em Maria. Estão comigo aqui? Então, na cruz Ele se fez pecado. Na cruz Ele tomou nossos pecados. Na cruz foi maldito para que pagasse o preço que eu deveria pagar, que você deveria pagar. Bem, mas durante a sua vida na terra, na dependência do Espírito Santo, Ele teve fome, Ele teve sono, Ele teve tantas vontades inerentes à nossa humanidade. E esta série de mensagens se fundamenta nestas experiências. A primeira mensagem, domingo passado, se você não estava, se não ouviu, por favor, acesse o canal do YouTube, está no Spotify, está em todas as mídias aí, assista ou ouça a mensagem. Foi incrível. Nós respondemos a pergunta que nós mesmos fazemos muitas vezes a Deus: Senhor, por que demoras tanto? Eu creio, eu oro, eu faço, por que está demorando? E aí a gente pega uma experiência na vida de Jesus para compartilhar e explicar isso. Foi tão incrível. Nosso texto base encontra-se em Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante, que diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote
que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que nos ajude no momento da necessidade. Passamos por problemas, passamos por necessidade, mas em Cristo, quando você entende quem Ele é, entende quem você é, nele encontramos o auxílio, a ajuda. A mensagem de hoje vem para responder um sentimento que também é muito inerente a nós. É aquela hora que dá vontade de desistir. É aquela hora que temos vontade de parar com tudo. Parar de tentar, parar. Todos nós em algum momento já sentimos essa vontade. Vamos falar sério? Quem sabe hoje esse tema, a hora que apareceu para você, logo veio o seu trabalho, pode ser. Pode ter vindo ao teu coração, teu casamento. Talvez aquele filho está longe de Deus, ou um problema que você já tem procurado ajudar esse filho, mas não vai. Pode ser um vício que você está enfrentando. Quantas vezes já veio no altar de Deus, chorando, ficou bem uma semana, um mês, e daqui a pouco, falei, quer saber de uma coisa? Vou desistir de tentar ser livre. Vou me acabar na cachaça mesmo, porque isso aqui não vai... Ou pode ser simplesmente o sentimento de que a vida está pesada demais. E aquela sensação de que não tem mais força. A boa notícia é que Jesus sabe exatamente o que é isso. Ele já esteve lá. Ele já esteve nesse lugar de pensar e de desejar desistir. Não pelo propósito, mas por conta do que sabia que havia de enfrentar. Marcos capítulo 14, verso 36 nos diz, Jesus falando, Abba, papaizinho, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja, aquilo que tu queres. Em sua natureza humana, Jesus estava querendo o quê? Não sofrer. O que estava diante dele? Dor. O que estava diante dele? O que ele sabia que ia enfrentar? Traição. Ele sabia que iria bater de frente com o abandono. Havia uma cruz que o aguardava. E em sua natureza, olhar para tudo isso e falar, não vejo a hora de ser traído, só se tu for retardado. O que Jesus nunca foi. Quando tem gente que está se autodestruindo de forma proposital, essa pessoa tem distúrbio psiquiátrico, está precisando de ajuda. Então, diante de barreiras, obstáculos, problemas que avistamos, somos pessoas inteligentes, a gente consegue ler o ambiente, lemos as circunstâncias e sabemos dos desdobramentos a seguir. E é nessa hora que vem o desejo de parar, desistir. E Jesus, o que ele faz? A grande diferença é que ele não desiste, ele se derrama diante do Pai e abre o coração. Eu já cansei de falar isso para vocês. Não é errado, não é pecado se derramar diante de Deus e colocar até para Ele os seus questionamentos. Ele não é um Deus distante que não se importa, Ele é um Pai amoroso que é presente. Por isso que temos em nossa igreja, em nossa cultura,
essa facilidade de, num culto, numa mensagem, em um louvor, sair de onde você estiver, pode estar no último lugar, de levantar, vir, ajoelhar, ficar, e ninguém, meu irmão, vai ficar olhando para você e se importando. Você tem liberdade, você está num lugar seguro, porque a questão é justamente entender que está num lugar de céus abertos, e que o Senhor, o teu Pai, Ele está com o coração ali, pulsando, para poder te ouvir. A diferença dos que conseguem, dos que não, são aqueles que já experimentaram o poder da intimidade. Mas aqueles que ainda se veem presos à religiosidade têm essa dificuldade. Quem fica preso na religiosidade se importa com o que o outro pensa. Mas quando você experimenta a intimidade, e o Senhor te toca, e de repente numa mensagem como essa, pode ter sido essa semana, deu vontade de desistir, deu vontade de parar. Pode ser na área da tua saúde, de repente você recebeu um diagnóstico, de repente você estava lutando e colocando palavra de fé, não, eu vou ser curado, é bênção, aí faz o exame de novo e a curva na verdade não foi positiva, piorou. Chega um momento onde você fala, quer saber, para que me enganar? Eu vou desistir. Às vezes o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, não desista, vai dar certo, vamos continuar orando, vamos clamar, Deus pode fazer um milagre. Mas lá dentro você fala assim, mas hoje é um bom dia para você, quem sabe, em algum momento, vir para esse altar e derramar suas lágrimas diante de Deus e falar para Ele, como Jesus fez no Getsemane. Eu olho para o futuro e eu não quero passar por isso. Você não foi feito para morrer, nem você, nenhum de nós. Fomos criados para a vida. A morte é uma consequência de uma escolha que os nossos pais fizeram no jardim, onde escolheram se desconectar de Deus. A boa notícia é que o próprio Deus deu uma solução para isso. Mas você e eu, todos nós, sem exceção, passaremos pelo vale da sombra da morte. A questão é se você está se preparando para esse dia, que não sabemos quando. Não sabemos se daqui a pouco ou se daqui a alguns anos, não sabemos. Mas todos vamos passar. Queremos passar pelo vale? Não queremos, mas vamos. Essa mensagem ela é muito pontual, inerente a estes sentimentos que o ser humano tem. Jesus ele mostra um coração angustiado nessa experiência do Getsemane. Ele chega para falar, Deus, tem outro caminho. Ele sabia. Ele não estava falando que não iria fazer mais. Ele só estava expressando o desejo de não querer passar. Ele conclui esse momento dizendo, não seja a minha vontade, mas a tua. Então se ele está dizendo, não seja a minha, meu irmão, você já tem aqui a resposta que eu não estou inventando. Não seja a minha, porque a minha é não, mas a tua. Ele não desiste. E você só está aqui porque ele não desistiu. Do contrário, não estaríamos hoje aqui. Diante disso, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos muito profundos, mas eu preciso compartilhar o contexto de um evento ocorrido com o reino norte de Israel. Foi o cerco de Samaria. E eu peço a sua atenção pelos próximos 5 minutos aqui, para entender o contexto, para depois trazer 4 apontamentos sobre esse momento tão importante na vida de Jesus, onde muitas vezes nos enxergamos. O contexto histórico nos diz que o cenário político na época era de conflito entre Israel e Síria. O episódio acontece no período do reino dividido.
aproximadamente no século 9 antes de Cristo. Depois da morte de Salomão, Israel se divide em dois reinos: Reino Norte, Reino Sul. O Reino Norte era Israel e a sua capital, a Samaria. E o Reino Sul, Judá, a capital, Jerusalém, onde o Senhor continuou, por amor a Davi, perpetuando ali uma linhagem real. Mas o cerco se trata do Reino Norte, Samaria. Nesse momento, nesse período, Israel vivia uma forte instabilidade espiritual e política. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Sempre quando enxergamos, lendo o Velho Testamento, lendo a história do povo de Israel, quando vinha momentos de grande dificuldade, nessa pressão de nações inimigas querendo invadir e etc., sempre está relacionado a uma frieza e a um distanciamento do povo de Israel com relação a Deus. Isso aqui já é importante para você pensar sobre você mesmo, sobre a nossa nação. A idolatria havia se espalhado, a nação enfrentava conflitos frequentes com os povos vizinhos. Um dos principais inimigos de Israel era justamente a Síria. Segundo Reis capítulo 6, verso 8, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Está ali registrado. Apesar disso, Deus ainda levantava seus profetas a fim de conduzir o povo, advertir o povo. E é nesse tempo que surge o profeta, sangue nos olhos, Eliseu. Eu sou fã do Elias, mas eu tenho que tirar o chapéu para Eliseu. Eu não posso falar hoje muito sobre Eliseu, mas ele era o profeta em questão. Talvez toda essa veemência porque herdou unção dobrada do que Deus havia dado para Elias, seu sucessor, seu antecessor. O que acontecia com relação a esse momento? Deus revelava para Eliseu todas as estratégias do rei da Síria. E aí Eliseu ia até o rei de Israel, compartilhava, e as estratégias eram frustradas. Sempre que o rei da Síria planejava atacar, Deus revelava a estratégia de livramento. Israel se livrava. No verso 9, nós vamos continuar. Segundo Reis, capítulo 6. Eu vou só dando os versículos. O versículo 9 diz: o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: tenha cuidado ao passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. Isso frustra então os planos do inimigo. O rei da Síria chegou a pensar que havia um traidor no meio do exército dele. Olha o verso 11. Quem de nós está do lado do rei de Israel? Ele está assim, não é possível. E um dos oficiais do rei da Síria respondeu, verso 12: ninguém, meu senhor. O profeta Eliseu conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala até no seu quarto. Falou: rapaz, doideira isso. Aí o rei da Síria falou: então já sei o que eu vou fazer, eu vou capturar esse Eliseu, resolve o meu problema. Se esse cagueta aí está descendo, eu vou então resolver. Irritado, ele promove esse plano e enviou um grande exército para prender o Eliseu, lá na cidade de Dotã. E gente, aqui acontece uma das experiências mais extraordinárias na vida de Eliseu. No verso 14, enviou então cavalos, carros de guerra, um forte exército, só para prender um velhinho. Um velhinho que sabia ouvir a voz de Deus. Às vezes você está esperando... Aí eu vou começar a pregar fora. Isso aqui é só contexto, não. Mas é muito legal isso aqui. A gente deixa para um outro dia. Agora, olha isso aqui, presta atenção. O Eliseu não estava sozinho, ele estava com o ajudante dele. O Geazi estava junto com ele. Quando o servo do Eliseu olhou e viu toda a Dotã cercada e um exército inteiro para prender, o verso 15 diz, palavras do auxiliar de Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu com uma das declarações mais marcantes da Bíblia:
Tenha medo não, menino. Os que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Sabe, naquele momento, o Eliseu ora, porque ele está tranquilo. Mas o menino, o ajudante, o Geazi, ele está conturbado. E qual foi a oração de Eliseu? Senhor, abre os olhos dele, para poder enxergar o que eu estou vendo. E aquele homem então tem uma visão que simplesmente apazigua o coração dele. E a visão era de um monte cheio de cavalos e carros de fogo. Essa era a visão do profeta. Essa foi a visão que o Geazi teve depois da oração de Eliseu. Havia um exército inimigo, mas um exército divino, carros e cavalos de fogo ao redor. Há um princípio espiritual muito importante que você não pode se esquecer. Há uma realidade espiritual que muitas vezes você e eu não conseguimos enxergar, mas não significa que não esteja acontecendo ou que não estejam lá. O mundo real, não se esqueça, eu sempre ensino isso para vocês. O mundo real, matéria, o que vemos, foi a partir do espiritual. O mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Você e eu somos frutos da palavra de Deus. Haja luz, haja firmamento, palavra. Bem, mas a coisa continua. Eu ainda preciso te dar um contexto mais elaborado, porque de novo, os planos do rei da Síria se frustram. Não consegue capturar o Eliseu. Então ele vai para o tudo ou nada. Ele vai e aposta tudo. Ele então promove o cerco de Samaria. No verso 24 diz: Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Esse tipo de estratégia na antiguidade, ela tinha um efeito muito positivo, desde que você tivesse um grande exército. E a certeza de que a nação que você estivesse cercando, não tivesse aliados fora que pudesse vir trazer livramento. Analisando todo o contexto, foi feito. E aí a questão é só tempo. Eu não preciso colocar os meus soldados para morrerem em batalha. Eu só impeço que ninguém saia ou entre. Suas plantações estão do lado de fora da cidade fortificada. Sua fonte de água está do lado de fora. Às vezes eles faziam canalizações de riachos para cortar a cidade, mas num cerco interrompiam essa canalização. Com raras exceções, como os jebuseus, que tinham uma fonte dentro da cidade, mas era raro. E agora, nesse contexto, acontece uma das coisas mais horrendas que eu já li nas páginas da Bíblia. O cerco foi feito em Samaria. E a fome extrema surge. A situação ficou tão grave que as coisas ficaram absurdamente caras. Veja só o verso 25. Uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. Comer carne de jumento já é... Agora, a cabeça era vendida por 80 peças de prata. Mas o pior não é isso. O pior é que um copo de esterco de pomba era vendido por 5 peças. Eles estavam pagando 5 peças de prata para ter um copo de cocô de pomba para comer. Nem eu e nem você sabemos o que é fome, irmão. Ter vontade é uma coisa. Você pode ter vontade de ter comido um bife essa semana, mas fome você não passou. Fome é outra coisa. Agora, se você acha que essa foi a pior parte, não foi. O ponto mais baixo da história. E eu já me peguei muito tempo, quando eu li isso pela primeira vez, há muitos anos atrás. Eu fiquei assim, cabisbaixo, falei, não é possível.
Mas nos versos 28 a 29 registra um episódio que nos choca. Duas mulheres, duas mães, entram em um acordo. E o acordo era: hoje comemos o seu filho, amanhã comemos o meu. Isso aqui não é ficção. Isso aqui é vida real. E quando o rei, no verso 30, porque a questão é que quando o rei está passando para analisar a situação, essas mulheres estão brigando. Por qual razão? Porque no dia anterior já tinham comido o filho. Mas no dia de matar o filho da outra, a outra escondeu e não queria. E a briga começa e o rei, quando percebe o que está acontecendo e o que já aconteceu, ele rasga suas vestes. Esse ato de rasgar as vestes era muito mais que um teatro. Era um sinal de, assim, rendição, de entrega, de desespero. Era um sinal, tipo assim, não tem mais o que fazer, eu desisto. Mas uma palavra profética é liberada. No capítulo 7, versículo 1. Esse, Eliseu, o profeta, o sangue nos olhos. Ele então libera uma palavra e diz: amanhã, a estas horas, na porta de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo de prata. Não, hoje, um copo de cocô de pombo está valendo 5. Amanhã está dizendo que um de farinha vai valer 1. Essa é a palavra que o homem de Deus libera. Uma promessa de abundância em 24 horas. Humanamente, estamos falando de algo impossível. E é por isso que um oficial do rei respondeu com incredulidade no verso 2. Mesmo que o Senhor abrisse as comportas do céu, isso aqui poderia acontecer? Ou seja, ele faz uma pergunta retórica, é óbvio que não. Esse cara está louco, acabou. É melhor desistir do que ficar alimentando falsas esperanças. Mas um milagre invisível estava acontecendo, família. Naquela mesma noite, Deus fez algo muito sobrenatural. E no verso 6 diz: o Senhor fez o exército sírio, que cercava Samaria, ouvir ruídos de cavalos. Cavalos e um grande exército. O texto diz que estava chegando um exército para libertar. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo que Deus fez o exército sírio ouvir um som. Quando ouviram o som de um grande exército, cavalos, carros, eles se desesperaram e fugiram. Mas eles fugiram apavorados e deixaram tudo para trás. Roupa, bens. Deixaram comida, provisões. Não teve batalha, não teve estratégia humana. Deus venceu a guerra sozinho. Os primeiros a descobrirem um milagre foram 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade. Eles chegam lá e o exército havia desaparecido. Eu entendo um princípio espiritual nesse texto. Essa história revela um princípio muito profundo. Enquanto o povo dentro da cidade estava em desespero, Deus já estava trabalhando lá de fora. É exatamente o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, verso 35. Não abandonem a esperança. Diga para você mesmo. Não é para seu irmão, não, para você. Diga: eu não posso abandonar a minha confiança em Deus. Mais uma vez, vamos lá. Tem um distraído, tem um que está conversando no WhatsApp ali, o outro está olhando do lado, o outro está comendo. Então vamos de novo, quer todo mundo, lá no fundo. Quero ouvir a voz de vocês aí do fundo. Diga assim: eu não posso abandonar a minha confiança em Deus. Não posso. Não posso. Essa é a chave. Essa é a chave. O povo está dentro da cidade, protegido, mas desesperados, desistiram. 4 leprosos do lado de fora estão vendo um milagre acontecer.
Então, diante desse contexto, eu queria que você guardasse essa frase bíblica. Estou falando de Hebreus 10:35. Hebreus 10:35. Não abandonem a confiança. Na hora da pressão, na hora da vontade de desistir, você vai declarar: eu não abandono a minha confiança em Deus. Eu não abandono, eu não abandono. Fale para você. Dê comandos ao teu cérebro. Porque ele vai querer desistir. Nem sempre a fé caminha na direção da lógica humana. Eu não estou aqui, irmão, nem para falar mal daquele oficial que duvidou. Porque se eu estivesse naquele momento e com meu coração distante de Deus, provavelmente a minha resposta seria a mesma. Impossível! Não era como hoje, irmão, que de repente um avião, um cargueiro, soltaria do céu, com um paraquedas. Não, irmão, naquela época não. Não. Mas nem se Deus abrisse. A lógica humana não acompanha o raciocínio do céu. Às vezes sim. Mas se você quer usar a lógica humana para fundamentar a tua fé, você vai perder. Sinto muito. Perder o quê, bispo? Vai perder o milagre, né? Vai perder o milagre. Por que que Deus está agindo quando a gente não consegue enxergar? Porque não conseguimos. Primeiro argumento. Simplesmente porque a nossa perspectiva ela é muito limitada. Nossa perspectiva humana é assim, tem muita limitação. O povo só conseguia enxergar 3 coisas: fome, cerco, morte. A lógica é o que estamos vendo. Mas Deus deu uma palavra através de Eliseu. Amanhã, a estas horas. Não é possível, está de brincadeira comigo. Não, mas nem se o céu se abrisse, nem se começasse a chover hambúrguer. O problema não é que Deus não esteja agindo, o problema é que muitas vezes nossa visão não alcança o que Ele já começou a fazer. Essa mensagem pode ser pregada em qualquer lugar do mundo, é a palavra de Deus, mas diante do que estamos vivendo como nação brasileira, diante das injustiças, você poderia, irmão, falar com a consciência tranquila que consegue confiar 100% na justiça da terra? Se Jesus, na época dele, já chamava o juiz de iníquo, não todos, óbvio, mas falando de um dos maiores problemas do coração do homem, que é a corrupção. Ele está lá para julgar de forma coerente, justa, mas se você pende para o seu lado, acabou. Então na época de Jesus ele já falava do tal do juiz iníquo. Já existia, sempre existiu na humanidade. Por isso que a palavra de Deus vem nos blindar, nos guardar. Porque um bom rei, ele precisa se submeter à palavra e à soberania de Deus. Saber que há alguém sobre ele, a quem ele precisa prestar contas. Aplique isso para um pastor, para um bispo, aplique isso para um prefeito, aplique isso para um deputado, um senador, a um ministro da Suprema Corte, aplique isso aos juízes, aos promotores e a todos os delegados e a todas as autoridades constituídas. Quanto mais distante de Deus, mais a voz da carne do homem grita. E o que esperar do homem sem Deus? O que esperar de um ser humano sem limites? O que esperar de alguém que dá vazão aos seus pensamentos intrusivos? Eu sei que existe essa doença de Tourette, onde a pessoa faz coisas, isso é químico, ele não tem
Mas tem muita gente, irmão, que está falando que tem a síndrome de Tourette só para poder fazer aquilo que tem vontade de fazer, sem poder ser criticado e passa vergonha. Eu sei que tem. Me dá o teu laudo médico psiquiátrico. Do contrário, tem que expulsar esse demônio que está dentro do teu corpo aí que... E desse jeito as pessoas vão dando vazões. E quanto mais autoridade, mais aberrações assistimos. Em nossa nação, nos últimos anos, temos visto as atrocidades. Pessoas com a capa do Batman se achando Deus. Acima de tudo, acima de lei, acima de Constituição, acima de seus próprios pares. E quando a gente analisa, então se pegássemos a nação brasileira e analisássemos todas essas questões há um ano atrás, estaríamos como o rei de Israel, cercado em nossa casinha, na blindagem da nossa casa, no nosso apartamento, no nosso bairro, em nosso condomínio, mas do lado de fora, irmão, está tudo cercado. E aquele desespero, não tem o que fazer. E no desespero da pessoa que não conhece a forma de Deus agir, fica torcendo, ai Trump, vem atacar o Brasil, vem livrar a gente. Essa noção de síndrome de cachorro vira-lata, que não sei de onde que vocês herdam esse negócio. Disposição para mudar de dentro para fora, de mudar a si mesmo, não consegue fazer um jejum de uma semana, mas quer ver o Brasil ser transformado. Não consegue ficar uma semana sem chocolate. Não fica uma semana sem carne vermelha. Não fica uma semana sem café. Mas quer arrotar a justiça falando que está tudo acabado. Não consegue entender que o problema está dentro de nós. Há um ano atrás, olhando para toda essa situação, estaríamos como este oficial do rei. Nem se o Trump vier. Nem se o exército americano se manifestar. Mas palavras proféticas estão sendo proferidas sobre o Brasil. Palavras proféticas estão sendo liberadas sobre a nossa nação, sobre o futuro dos nossos filhos. E só o que a gente ouviu nesta última semana. E se você não ouviu, desliga a televisão e procure saber das notícias que são reais, de fontes fidedignas. Desliga um pouco mais o Netflix. Procure acompanhar de fontes sérias o que de fato está acontecendo. Não para se desesperar, mas para você unir a sua oração a uma multidão que está clamando de joelhos. Nessa semana que passou, a igreja deveria ter intercedido pelo ministro André Mendonça de uma forma muito veemente. Se você não fez isso essa semana passada, você não está entendendo a seriedade do que está acontecendo no Brasil. Partiu da polícia propor segurança não só para o André Mendonça, mas para toda a família dele. Tem gente aqui que nem sabe quem é o André Mendonça. Tem gente aqui que... Ele sabe que vai ter Copa do Mundo, mas não sabe que a gente já está em campanha eleitoral. Mas para você que sabe do que eu estou falando, o que aconteceu essa semana, irmão, ninguém poderia acreditar. Eu não sei quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas para mim o que está acontecendo, as revelações, esta fragilidade que agora está tomando alguns poderosos da capa preta, é impressionante, porque existem revelações que só poderiam vir à tona se a própria pessoa revelasse ou a outra parte. E nenhum dos... Eu não falei, eu também não falei. Então quem foi que trouxe isso? Se a Polícia Federal não investigou, quem trouxe esse assunto? Aí a gente começa a ver que o nosso Deus, Ele continua agindo. Ele confunde o conselho dos poderosos.
mas ele corresponde ao clamor de um povo que espera e confia nele. A questão é não desistir, é continuar com os joelhos dobrados. Muito se fala de manifestações e você é livre, manifeste-se. Mas o problema é quando você quer ir se manifestar numa praça, mas não dobra o teu joelho no teu quarto, derramando lágrimas pela tua nação. Falavam para mim: o senhor não vai? Lá atrás, o senhor não vai? No tiro de guerra, o senhor não vai? O senhor não... Tipo assim, falei, não vou. Primeiro que eu não acho certo, não concordo. E a minha luta não é assim que eu luto, é com o joelho no chão. Porque a palavra do Eliseu não tem lógica humana. O que eu creio que Deus pode fazer, muitos podem ouvir e falar: esse pastor aí, esse bispo aí. Mas o Batman de um ano atrás para o Batman de hoje, nem parece a mesma pessoa. O que vai acontecer eu não sei. Mas uma convicção eu tenho: o meu Deus está agindo. O que está acontecendo tem mão divina agindo. Me recordo da rainha Esther. O tio dela, quando falou para ela: vai interceder pelo povo. E ela também toda preocupada. Ela é esposa do rei, mas ela sequer podia entrar à presença do rei se não fosse convidada. E se ela entrasse na presença do rei, e não é o rei de Israel, você conhece a história de Esther. Se ela não fosse apresentada, o rei poderia inclusive mandar matá-la. Mas o tio está dizendo: vai interceder pelo povo, que o teu povo está condenado. Estão tramando para matar o teu povo, que você faz parte, você tem sangue desse povo. E ela então argumentando: olha, olha. E aí ele diz assim: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou onde te colocou. Eu já ouvi muitas críticas com relação ao André Mendonça, homem de Deus, pastor presbiteriano, homem cheio do Espírito. Tantas críticas, tantas pauladas, porque a igreja evangélica é assim. Quem mais critica são os da família. E a relatoria cai na mão de quem? Quem sabe não foi para esse tempo. Deus está agindo. Vai desistir por quê? Vai desistir do Brasil? Você só saia do Brasil se Deus te mandar, seja para Portugal, Japão, Estados Unidos, Itália. Vá e seja uma bênção, porque Deus, se Ele estiver te direcionando, vai ser incrível. Vamos abrir um amor e cuidado através da tua vida lá. Glória a Deus, estou contigo. Mas não saia do país porque está fugindo. Aliás, existem momentos onde Deus manda você fugir. Pega Jesus, desce lá para o Egito. Mas se Ele mandar, se a tua fuga é medo, então na verdade o medo significa que a tua confiança não está naquele que tem o poder todo do céu e da terra. Seja dirigido por convicções, propósitos, mediante a palavra de Deus e a fé. Você está comigo nessa noite? Nessa manhã, perdão. Amém. Minha visão é limitada, a sua também. A gente só enxerga o que está acontecendo aqui dentro, mas lá fora Deus já está agindo. Temos vontade de desistir porque o progresso nem sempre é visível, né? Enquanto a cidade estava em desespero, nada parecia mudar, nenhum sinal, nenhuma melhora, nenhuma esperança. Mas naquela noite, algo invisível, um ruído, um som, não tinha exército para salvar, era só um som. Enquanto o povo chorava dentro da cidade, Deus estava trabalhando fora dela. Minha terceira argumentação contigo, que para você não desistir, você tem que fazer uma coisa: silenciar as vozes erradas. No meio do caos, no pior momento,
Deus sempre vai te trazer uma palavra de esperança. Sempre tem um Eliseu na tua vida. Sempre tem um profeta na tua vida para dizer: amanhã, por essa hora, ó, Deus vai fazer. Eu olho para o futuro e eu vejo o futuro e ele é lindo. Você tem duas alternativas: alicerçar sua confiança no Altíssimo, ou fazer como aquele oficial, duvidar, quem sabe até fazer chacota. Mesmo que Deus abrisse a porta do céu, não preciso nem falar. Sabe qual foi o fim desse oficial? Porque, lembra que eu falei que o Eliseu é sangue nos olhos? Não provoca alguém com uma unção do Eliseu, não, que é fria, irmão. A hora que ele falou isso daí, na hora, o profeta falou: amanhã, nesse mesmo horário, tu vai estar estendido no chão e você vai estar morto. Rapaz, sabe como é que ele morre? Quando chega a notícia de que o exército estava lá, indo embora, e que a comida tinha, a porta abre, a multidão desesperada, e ele se achando que tem domínio, que tem autoridade, ele é um oficial, e quando tenta barrar o povo, morre pisoteado. Para bom entendedor, aprende que a melhor história é não querer bater de frente com o Todo-Poderoso, porque Ele tem a palavra final. Se no teu coração você está com dificuldade de crer, eu te dou um bom conselho: vai para o teu secreto e peça fé. Mas não zombe do que Ele está falando. Não zombe da palavra. Não zombe das promessas. E não seja canal, boca de trapo, para impedir a fé do próximo. Porque a consequência é pesada. Deus vai silenciar tais vozes. E Ele faz isso por amor. Não é maldição, é consequência. Tem gente que só se reúne para poder deixar as pessoas ainda mais apavoradas. Tem gente que se reúne numa conversa, num churrasco, numa casa, numa célula, para falar mal, para criticar. E às vezes uma pessoa cheia de fé, cheia de esperança, chegou ali animada, vai embora com o coração peludo, como dizem as pessoas por aí. Cuidado. Que Deus tenha misericórdia de você. Sempre que Deus libera uma promessa, uma voz de incredulidade aparece. Às vezes é de fora, às vezes nasce dentro da gente. Nosso pensamento: não vai dar certo, já tentei demais, não adianta continuar tentando. Entenda algo: a batalha da perseverança não começa nas circunstâncias, ela começa com a narrativa que domina a sua mente. Por isso Satanás tem se levantado tanto nas últimas décadas, tentando controlar o quê? A narrativa. E por fim concluo: não desista até ter terminado. Eu não desisti, não vou desistir do meu país. Eu não desisti e não vou desistir daquilo que Deus tem para a minha vida, como marido, como pai, como avô. Marcela está chegando. Eu não vou desistir daquilo que Deus tem para mim como líder desta casa, dessa comunidade. Eu não vou desistir daquilo que Deus tem. Eu não vou desistir. Ah, mas esses tempos atrás só falou que estava com vontade de sumir. E Jesus falou que, se possível, passava dele o cálice. E daí? Eu desisti? Eu sumi? Olha eu aqui. Muitas vezes, meu irmão, eu falo aberto. Eu não estou aqui para ficar tentando me esconder ou dar a aparência de um pastorzão perfeitão. Não sou, poxa. E faço isso para mostrar para vocês que a minha luta é a sua e a sua é a minha. E eu compartilho
muito dos meus problemas familiares e exponho aqui na frente. E faço isso há 16, 17 anos nessa casa. E o objetivo é esse. Temos o registro da oração de Jesus no Getsemane. Meu irmão, ele poderia ter ido sozinho. Vamos falar a verdade. Jesus não queria ficar sozinho e tal, na sua lado, chamou o Pedro, Tiago, João, né, ora comigo aqui. Mas, meu irmão, será que Jesus nos chamou só para poder a gente saber o que foi que aconteceu? Mas a grande questão é, qual decisão você vai tomar hoje? Vai desistir mesmo? Vai desistir do casamento? Vai desistir do seu trabalho? Vai desistir do seu filho? Vai desistir do Brasil? Vai desistir de avançar? Vai desistir de crescer? Vai desistir desse tratamento só porque está difícil? Vai desistir de cuidar da saúde? Vai desistir de emagrecer? Ah, porque eu emagreço, engordo, emagreço, engordo. Você está lutando com as estratégias erradas. Faz do jeito certo. Você não é de Marte, é da Terra. Se funcionou com Beltrano, funciona contigo. Funcionou comigo, funciona com você. O problema é que você está desistindo. Não desista. Melhor do que ter você alegre, feliz, porque você fala, então conversa idiota, né? Ah, porque todo gordo é alegrinho. Ah, eu gosto de ser gordo porque gordo alegra o ambiente. Eu era esse cara. Estou te criticando, estou constatando, eu era esse cara. Também, meu irmão, como é que vai ser triste o camarada com dopamina 24 horas na cabeça, porque come chocolate o dia inteiro? É tomar e dopamina, comer e dopamina. Agora tira dele, por 24, faz um jejum de 24 horas, você vai ver o gordinho animado da festa. Estou morrendo. Poxa, irmão, está lutando com as estratégias erradas. Eu não consigo. Consegue, é que você está desistindo. Não desista. Estou te dando o caminho do que fazer quando der vontade de desistir. Para de ouvir as pessoas erradas. Tem esposa, cara. Tem esposa que não ajuda o marido a fazer dieta. Tem esposa. E sabe por quê? Você não ama teu marido. É que você sabe que para ele fazer dieta ele vai ficar mal-humorado. E aí você está pensando mais em você do que na saúde dele. Mas se você entendesse que você está roubando 10, 20 anos dele, você seria a primeira a ajudá-lo a fazer a dieta. E você, varão, a mesma coisa com a tua esposa. Porque eu conheço você quando eu olho para a tua esposa. E eu conheço você, mulher, quando eu olho para o teu marido. Você não tem ideia da alegria que eu sinto quando as pessoas olham para Ana e falam, gente, como ela é novinha. Quem não conhece a gente vai para algum lugar, fala, nossa, você é tão novinha. Na hora eu fico feliz. Depois eu vou raciocinando e falo, rapaz, e tal, eu que estou acabado. Mas na verdade eu fico muito feliz. Porque a maior alegria que eu tenho de cuidar dela, da saúde dela, de vê-la bem. Então, conversem, não desistam. Peçam ajuda, temos vários profissionais aqui da área da saúde, desde endocrinologistas, nutricionistas, personagens, donos de academia. Essa galera está toda aqui. Busca ajuda. Uma das doenças que mais mata hoje é a diabetes. Nem todo mundo tem dinheiro para ficar comprando Monjaro a R$ 1.500 na farmácia. Aí eu vou para o Paraguai, vai arriscar ser preso, porque o Brasil vai mudar ainda um dia, mas por enquanto é isso. For pego com Monjaro, ó, você. Juízo, cuidado. Mas todo mundo fica na confiança do fácil. O que dá trabalho é fechar a boca. O que dá trabalho é fazer jejum intermitente. O que dá trabalho é você acordar mais cedo para poder fazer uma caminhada, ir para a academia. Isso você não quer fazer porque está desistindo, está ouvindo as vozes erradas. Eu já tive esse tipo de conversa com a Ana. Muitas vezes eu querendo emagrecer, ela nunca teve dificuldade com peso. Eu sempre tive isso, desde quando me conheço por gente. Eu não sei, minha mãe está aqui, eu devo ter nascido com uns 10 quilos já, ué. Tá louco. Não sei o que ela me deu, devia me dar leite materno misturado com maisena, não sei. 4 quilos. Deus te abençoe. Aleluia.
Deus é bom, essa mulher é perseverança, porque depois de uma dessa teve mais 2 ainda. Não desista. Poderia passar a tarde falando contigo aqui. Mas eu quero concluir te trazendo um pensamento final dos 4 leprosos. Se coloque no lugar deles agora. Grupo de louvor, pode chegar. Os leprosos, naquela época era uma doença contagiosa que não tinha cura. Quando identificava a lepra, você era colocado para fora da cidade, era proibido de entrar. Você só poderia retornar se fosse curado, e o sacerdote é que tinha que analisar e ver. Com a autorização dele você retornava. Por isso que Jesus fala da cura dos 10. Apresentem-se aos... Estes 4 estão do lado de fora, por causa da lepra. Acontece o cerco. O povo dentro está morrendo de fome. Eles estão escondidos do exército inimigo. A lepra vai te matando de fora para dentro. Você vai perdendo as pontas. Horrível. O texto diz, eles conversando, segundo o Reis 7, verso 4. Se ficarmos aqui, morreremos. Como que é aquele ditado? Se ficar o bicho pega, não. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele fala assim, ó, não podemos voltar para a cidade, que também voltar lá para quê? Estão morrendo de fome, estão comendo cocô de pombo lá dentro. Aqui, a gente está com lepra, a gente está morrendo, não tem acesso a nada. As plantações, os animais, tudo eles pegaram. E se a gente for para lá, 2 coisas podem acontecer. A gente pode comer até da sobra do que eles têm, ou eles vão matar a gente na espada. Melhor morrer na espada do que ficar morrendo devagarzinho aqui. Bora lá? Ou vamos desistir e ficar sentado e morrer? 4 leprosos decidiram avançar. 4 leprosos escolheram o caminho mais difícil, mais desafiador, de ir na direção do exército inimigo. Foram os 4 primeiros a experimentarem o milagre de Deus. Escute. Homens impuros, excluídos, rejeitados. Sabe o que eu entendo quando eu olho para essa situação? Quem não tem mais nada a perder muitas vezes é quem descobre primeiro o milagre de Deus. Às vezes alguns ventos contrários que estão acontecendo na tua vida, Deus está permitindo só para você entender que você não é nada sem Ele. Sem Ele você não é ninguém. Os primeiros a receberem o milagre são 4 leprosos, não temos mais nada a perder. Revela um princípio espiritual muito poderoso. O milagre muitas vezes acontece quando você decide dar o primeiro passo. Fazer como esse irmão acabou de fazer. Ninguém tinha se levantado, está todo mundo sentado. Ele não quer saber. Eu só levanto e vou na direção daquilo que Deus quer fazer. Certa vez, em 1952, Florence Chadwick, uma nadadora, eu estou falando de 1952, uma nadadora, ela tentou nadar 33 quilômetros entre a Califórnia e a Ilha Catalina. 15 horas nadando, nevoeiro muito forte, cobriu o mar. Cansada, desanimada, frio, ela desiste. Se hoje já é desafiador, imagina aquela época para uma mulher. Meu Deus. Então ela sobe no barco. Quando ela sobe no barco, aí o desafio termina. Não importa o quanto ela nadou, simplesmente encerrou. E quando ela senta no barco, ela descobre que a costa estava a 800 metros. O desafio era nadar 33 quilômetros, só faltava 800 metros. A frase mais conhecida dela foi quando ela, falando com os
repórteres e declarou: não foi o frio que me fez desistir, foi o fato de eu não conseguir ver a costa. A neblina impedia a visão. Você está entendendo por que muitas vezes está desistindo? Você não está tendo a visão do todo, mas Deus já está no futuro e é Ele quem está dizendo: pode vir, está tudo certo, eu estou aqui. Não vai desistir não. Muitas pessoas desistem porque perderam a força, mas muitas outras desistiram, não foi porque perderam ela, foi porque perderam a visão. Hoje o Senhor quer te dar visão, para você não desistir. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Mais 2 minutos e vamos encerrar a nossa celebração. Esse é um momento tão importante. Talvez esteja tudo bem com a tua vida e eu queria tanto poder contar contigo para interceder por esses que estão aqui. Você que é maduro na fé, você que tem andado com Jesus há tanto tempo, esse momento do apelo, lembra que é melhor dar do que receber. Lembra que a vida cristã você recebe, celebra, mas você reparte. Então mesmo que você esteja vivendo o seu melhor momento, e não é o tempo de você vir à frente, onde você está agora, meu irmão, minha irmã, por favor, me ajude em intercessão. Seja empático, coloque-se no lugar. Eu estou ouvindo lágrimas aqui. Dá para entender isso? O que é ouvir lágrimas? Você está ouvindo comigo? Eu queria que você orasse, não só hoje, mas todas as vezes, durante um culto, quando for o momento do apelo, que você entrasse em guerra, luta espiritual. Lembrem-se, está acontecendo coisas que não vemos. Então, nesse momento onde a igreja está em oração e está em clamor, por aqueles que já estão aqui se derramando em lágrimas, mas também por você que está aí no seu lugar e ainda não veio, mas o Senhor está te chamando. Para quê, bispo? Para te dar visão, para tirar o nevoeiro da tua frente, para você enxergar a costa. Você que está desistindo, não vai desistir. Não vai desistir daquilo que Deus tem para você. Não vai desistir da tua vida, da tua saúde, dos teus filhos, da sua família, do teu trabalho, da tua igreja, da tua célula. Não vai desistir, não vai desistir. Deus quer alinhar a tua visão. E se você está aqui pela primeira vez, você que nos acompanha pela internet, se você ainda não entregou tua vida a Jesus, você precisa tomar essa decisão, a decisão mais importante da tua vida. Renda-se, não lute sozinho. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu já teria desistido de muita coisa, já teria desistido de, meu Deus, eu só tenho uma convicção, eu não estaria aqui. Tudo que tenho, sou, é Jesus. É o Espírito Santo que nos ilumina, nos capacita. Então, entregue tua vida a Jesus. A palavra de Deus diz: se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Externe essa tua decisão por Jesus, saindo do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou te dar 1 minuto, literalmente. Vamos cantar essa canção e logo em seguida pastor Giovanni vai estar orando. Os nossos intercessores já estão aqui, porque nós cremos que o melhor da tua história está para acontecer. Pois nunca falhou, em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor, és fiel. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, pois nunca falhou. Nunca falhou. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio que
eu sei que tu move montanhas. Eu creio que assim farás outra vez. Caminhos faz onde já não há. Eu creio que assim farás outra vez. Oh, assim farás. Jesus, nós oramos agora para que a confiança no Senhor seja restabelecida. Nós oramos, Senhor, para que aqueles que estavam pensando em desistir tenham suas forças renovadas e saiam daqui certos e confiantes da vitória. Ei, você que estava talvez já sem perspectivas, você que talvez estava como aqueles leprosos, sem saber para onde ir, hoje você tem diante de você a escolha de entregar-se a Jesus, de encontrar-se com Ele e de fazer dele o Senhor da tua vida, o Senhor da tua jornada, o Senhor da tua história. A Bíblia diz que se você confessar, se você expressar com a sua boca que Ele é Senhor, você será salvo. E talvez você já tentou em tantos lugares, você já tentou tantas alternativas e nada deu certo. E agora, sem ter para onde ir, você se encontrou com Ele. Ele te trouxe aqui, Ele marcou esse encontro. Entregue-se a Jesus. Eu vou fazer uma oração. Toda a igreja também fará esta mesma oração para te ajudar, para te fortalecer. E se as palavras que eu disser forem expressão sincera do teu ser, repita elas em voz alta. Vamos lá, igreja, diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu reconheço que eu andava perdido, distante, mas hoje eu decido me entregar. Hoje eu faço do Senhor o meu Salvador. Muda a minha história, eu confio em Ti. Diga assim também: Senhor Jesus, e eu que andava perdido, distante, como um filho pródigo, como uma ovelha perdida, eu volto para casa, eu volto para os Teus braços, lugar de confiança. Eu não vou desistir, eu vou avançar, em nome de Jesus. Você que fez essa oração de entrega a Jesus pela primeira vez, ou você que fez também esta oração de reconciliação, de retorno à casa, porque estava distante, eu gostaria muito de te conhecer, eu gostaria muito de te ver. Eu não vou te chamar aqui em cima, te colocar para falar no microfone, não, nada disso. Eu só queria muito te conhecer, porque este é um dia maravilhoso, o dia onde você decide andar com Ele e dizer: eu não vou desistir, eu vou avançar. Você que fez qualquer uma destas duas orações, repetiu uma destas orações pela primeira vez, faz um sinal com a sua mão mais alto que você puder, levanta para que eu possa te ver. Glória a Jesus, querida, que eu estou te vendo aqui no corredor. Glória a Jesus pela tua vida também, meu querido. Glória a Jesus pela tua vida. Quem mais? Levanta a mão. Glória a Jesus, eu estou vendo a senhora aqui também. Glória a Deus, glória a Jesus. Vocês que ergueram as mãos, nossos pastores gostariam muito de dar um presente para vocês, porque esta data é tão especial. Precisamos marcar isso no teu coração. Queremos te dar um abraço, queremos dizer que te amamos e que vamos andar juntos. Os nossos pastores estão aqui à minha direita, à sua esquerda, te esperando. Você que ergueu a mão, quem está próximo dessas pessoas, diga: quer que eu te leve lá, quer que eu te ajude? Nossos pastores estão aqui prontos, ou os nossos intercessores também aqui podem te ajudar. Nós queremos muito celebrar este momento contigo. Você vai ganhar um presente da nossa igreja. E família, amor e cuidado, nós poderíamos estar agora celebrando a Jesus por estas pessoas que se entregaram a Ele, por estas pessoas que se renderam a Jesus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez nessa celebração e continuará fazendo neste domingo. Que o amor tão grande de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, as consolações do amado Espírito Santo sejam com o teu povo hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.